Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí para mais um programa aí, Debate Alviverde. Hoje a gente vai debater aí um pouquinho aí sobre o clássico, né, contra o São Paulo. Acabou agora há pouquinho aí 0-0. Vamos falar aí um pouquinho desse jogo. Temos outros assuntos também e aí que a gente quer abordar. O Vinícius tem uma informação aí de um jogador que pode ser negociado ou já foi. E vamos falar também aí um pouquinho da Copinha, né? E já prevê aí a semana do Palmeiras. Temos um jogo aí contra o Ituano, fora de casa, e já no próximo sábado, Supercopa contra o Flamengo. Fala aí, Vinícius, boa noite. Dá seu boa noite aí pro pessoal. E é nóis, tamo junto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, boa noite, Henrique aí, meu parceiro aí do nosso programa Resenha Alviverde. Então, Henrique, eu queria estar aqui para poder elogiar alguma jogada legal, alguma jogada plástica aí, algum lance do Dudu, do Endrick, mas infelizmente o jogo foi, no fundo, a gente palmeirense sabia que seria um jogo desse porte, né? Mas a gente vai estar comentando mais do jogo aí, das notícias, e vamos dar andamento aí. Então vamos lá, para a gente começar, vamos falar então a escalação que o Palmeiras começou esse jogo com o São Paulo. Até que me agradou a entrada do Gabriel Menino, mas sem atropelar aí, vamos falar então primeiro qual foi o time que o Abel mandou para campo hoje. Então, o sistema defensivo é o mesmo: Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio de campo, ele entrou com o Abel e o Gabriel Menino. Né? Até então, o Abel estava testando aí a Zé Rafael e Jailson. Hoje, ele entrou com o Menino no lugar do Jailson. O Veiga e no ataque, o Dudu pela esquerda hoje. Também foi uma mudança que ele fez para o clássico. Rony na direita e o Hendrick no ataque. Então, já aproveitando a oportunidade que eu falei do time, me agradou, me surpreendeu aí a escalação do Abel, tanto a entrada do menino ali no meio do campo, quanto o Dudu, que vem acostumado a jogar aqui na ponta direita, hoje ele começou lá na ponta esquerda. Mas eu senti falta aí também de jogadas plásticas, eu achei que o Palmeiras ele ainda continua desentrosado, e, e é isso, cara. O que você achou aí da escalação? Você também gostou do Gabriel Menino? Apesar que o Gabriel Menino, quando ele não quer inventar, quando ele não acha que ele é um Iniesta da vida, um Toni Kroos, ele joga bem, né? Eu acho que hoje ele jogou bem, diferentemente aí das outras participações dele. Sim, exatamente. Você falou a palavra-chave. Você falou a palavra-chave aí. Deixa eu só fechar aqui. Eu estava tentando abrir aqui para mostrar a escalação, mas você acabou falando aí, tá tudo certo. Bom, a escalação. Eu não gosto do Dudu pela esquerda, cara. Eu não sei por quê. Pelo lado que ele jogou do lado do Piquerez ali. Eu gosto dele jogando do lado direito ali com. Não, nem com o Marcos Rocha, eu gosto dele jogando com o Mike, sabe? Eu acho que ele consegue desempenhar melhor ali um papel. Porém, cara, eu vi pouca efetividade dos dois lados, tanto do lado do Dudu como do Rony. E também, cara, eu tô com um pouco de medo de dizer isso daí, mas vou falar. Eu acho que é Já, muito cedo, você já sabe o que que é, mas já imagino. é muito cedo para a gente falar isso daí sobre o Endrick, cara. Terceiro jogo dele, terceiro jogo dele apagado. Eu não sei e tenho medo, ó, deixa eu ver se aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse homem aqui, ó. Se é ele que o sistema dele de jogo não está beneficiando ele, cara. Eu fico um pouco com medo sobre isso, porque ele não consegue pegar na bola, ele não consegue receber. Quando ele recebe, já tem dois, três, os caras já dá no meio da perna dele. Teve alguns lances ali que eu observei que ele tentou partir para o lance individual, driblar, chutar para o gol, mas sempre travado. Um lance que ele chutou ali, que foi que ele chutou de fora da área, mas a bola foi para longe do gol, sem força, sabe? Eu creio que ele deve estar um pouco tenso com essa situação.
tanto que quando ele saiu ali no jogo que ele foi substituído pelo o Breno Lopes, o Breno Lopes foi bem, cara. Eu gostei da entrada dele ali, gostei da forma que ele entrou, cortou para a esquerda ali, estava do lado do Dudu, né? Eu gostei dele ali, foi até mais agressivo do que o Endrick no jogo todo, como um todo. Então, assim, Gabriel Menino, dentre todos ali, eu talvez apostaria com a Tuesta, em vez do Menino. Porém, se a gente for ver a questão do jogo em si, que é um adversário em que tá na mesma situação que a gente tá começando a temporada, mas também tem coisas a provar para a torcida, mas tem jogadores que podem fazer a diferença ali do meio para frente, né? Então o Abel, de qualquer forma, teria que ter esse resguardo ali, né? Teria que ter esse resguardo. Eu não consegui separar aqui, mas tem uma parte que eu não sei se você observou, que ficou um espaço muito grande, cara, enorme. Ficou tipo um buraco da Avenida Paulista aí, de São Paulo, entre o setor ofensivo e o setor defensivo. Quando São Paulo pegava a bola no contra-ataque, no campo defensivo do São Paulo e partia para o ataque, o Palmeiras estava ali do meio campo para frente, estava com quase todos os jogadores, só não estavam os zagueiros, né? E, cara, o contra-ataque do São Paulo era um contra-ataque tão tranquilo que se eles colocassem potência, se eles colocassem mais. Se eles fossem com mais intensidade, eu creio que eles faziam 1, 2 gols facilmente ali. Que o Palmeiras não tinha poder de marcação nenhum. Refletindo o quê? A saída do Danilo e sem reposição. Então, da minha análise sobre a escalação, seria isso daí. Eu concordo. Com relação ao Dudu, eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande porque ele precisa daquele jogador que se apresente, que toque para ele e abra, né? Eu passe para que ele possa fazer o toque. E nós não vemos isso no Marcos Rocha, que mais uma vez para mim muito abaixo dos demais. O Piquerez também, ele tem lá suas qualidades, mas quando o Palmeiras contratou ele do Penharol, pintaram um Piquerez que era um jogador ofensivo, que era um jogador que chegava na linha de fundo toda hora, que fazia ultrapassagem, enfim, e sinceramente eu não vejo isso no Palmeiras. Tem um ponto que você tocou também que eu achei interessante, já aproveitando o gancho, eu sei que não foi do Piquerez, mas sim do cara que está aí atrás de você, do Abel, que eu acho que esses jogadores talvez eles não rendam justamente por causa do esquema do Abel. Pode ser sim que o Piquerez, na época do Penharol, ele fosse um lateral ofensivo, um lateral de apoio, como era o Matias Vina aqui com o Palmeiras, mas no Palmeiras eu enxergo ele mais defensivo, e eu vejo que fica assim uma deficiência lá na parte, lá na ponta, lá quando o Palmeiras está atacando. Aqui na direita nem tanto, porque ainda tem o Veiga, né? O Veiga ele chega a encostar ali com o Dudu, então eles meio que conseguem ali trabalhar alguns lances. Mas já na esquerda, o cara que fica lá na ponta, eu entendo que eles sofrem um pouquinho mais. O Endrick, o que você falou é verdade, né? É muito cedo para a gente poder criticar, até porque por tudo que ele fez nas categorias de base, sempre jogando categorias acima da idade dele, mas vale ressaltar que são 3 jogos que ele não marca gol e que ele não joga bem. E se a gente for somar com os amistosos de pré-temporada, já foram aí acho que 5 ou 6 jogos aí em que o Endrick não balançou as redes. Então é preocupante o desempenho dele, mas pode também estar relacionado aí com relação ao esquema que o Abel usa. Tanto é que se você perceber, hoje, quando o Rony ele estava na direita, o Rony também pouco produz na ponta, cara. Eu acho que o Palmeiras descobriu ali dentro do esquema do Abel qual é a posição do Rony. Ah, mas tem que pôr o Endrick porque tem metas, ou tem que pôr porque o menino é fenômeno, porque tá vendido e daqui a um pouco ele vai embora. Cara, não interessa, você tem que pôr quem tá bom. Né? A gente reclama tanto da seleção brasileira que na época o Tite não convocava os que estavam jogando melhor. Então eu acho que no Palmeiras deve ser isso também. Não deve existir cadeira cativa.
Acho que o jogador ele tem que ganhar ali no dia a dia, nos treinos, enfim. Bom, mas me surpreendeu, gostei do Gabriel Menino. Por incrível que pareça, o jogo hoje ele foi um 0-0. Para algumas pessoas, tecnicamente, foi muito abaixo, mas eu considero aí uma evolução, principalmente uma evolução física. Eu acho que acho que o Palmeiras fisicamente ele já está melhor em comparação aí com os últimos jogos. E acho que o mais importante era não perder esse jogo, visto aí que nós temos não vou falar um clássico, né? Porque eu não considero um clássico, mas assim, temos um embate aí de dois grandes aí dos últimos tempos aí do futebol. É uma rivalidade, né, cara, que se criou aí pelo as temporadas que o Flamengo e o Palmeiras vêm vivendo, né? Durante alguns anos foi Palmeiras e Santos, que teve duas decisões ali de Copa do Brasil, né? Foi final e semifinal, se eu não me engano. Depois foi Palmeiras e Atlético Mineiro, mas nesse tempo já estava o Flamengo, né? Então, pelas temporadas. Na minha visão ali sobre, só para finalizar ali a questão que você falou do Piquerez, eu consigo ver com bons olhos o jogo do Piquerez, sabe? Mas na verdade, assim, se você aí entra numa contradição. Se eu perguntar para você, ou se você perguntar para mim, que jogo que você lembra que o Piquerez fez que ele foi fator decisivo para vencer uma partida, por exemplo? Essa é uma questão que eu não sei te dizer. Se eu for puxar assim né, sabe? Na memória assim eu não consigo. Falei. Tem um jogo que o Piquerez ele foi fundamental, que foi aquele clássico contra o Corinthians na Arena Itaquera, que o Fagner ele vai fazer a inversão de jogada, ele joga a bola no pé do Dudu, o Dudu abre para o Wesley e o Piquerez ele faz justamente isso. Né? O Piquerez ele faz a ultrapassagem, ele cruza, e aí o Flaco Lopes ele ia tentar uma letra, provavelmente ele ia errar, mas aí a gente teve o Rony corintiano aí que empurrou a bola para as redes. Então, assim, quando eu falo do Piquerez, eu não estou questionando a qualidade técnica dele, né? Eu acho que o Piquerez, ele é o alicerce ali. Acho que tirando o Marcos Rocha, o sistema defensivo do Palmeiras, ele é ótimo. Tirando o Marcos Rocha. O Mike, eu também acho que ele é muito mais jogador que o Marcos. Mas tem um problema. Eu pensei que, igual, na semana foi falado que o Mike ele estava sendo preparado para que ele fosse o titular do jogo contra o São Paulo. Mas a gente precisa, mas não sei se você viu na transmissão, o Mike ele tá fora faz 2 jogos. Ele já não jogou contra o Botafogo no meio de semana, quinta-feira, e não jogou hoje. Por quê? Lesão. Então assim, toda vez que o Mike ele tem uma alta, que você fala assim, meu, o Mike ele joga mais que o Marcos Rocha. Ele não consegue ter uma regularidade, tipo, alguma coisa acontece. E é sempre a mesma coisa, é tornozelo. O problema do Mike é tornozelo. O Mike, eu acho que ele foi contratado pelo De vidro. Palmeiras para de vida. Ele foi contratado para jogar só contra o Flamengo, né? O contrato dele fala lá assim, ó, jogos contra o Flamengo. O Você restante tem um bônus. porque, cara, o jogo contra o Flamengo ele deitou, né? Deitou, não teve o que falar. Eu, quando entrou com ele ali, eu fiquei com dúvida, mas o Abel tem aquela questão, né? Tem um plano, e a gente confiou no homem lá e ele conseguiu fazer acontecer. Agora, esse começo de temporada tá complicado, né? Ele perdeu duas peças importantíssimas aí do jogo, do quebra-cabeça dele ali. Você pode ver, aí a gente continuando falando do Piquerez, para a gente poder passar de assunto. O Piquerez, por exemplo, ó, lembra por onde que o Gustavo Scarpa jogava? Quando o Abel começou a conseguir achar uma posição para ele, mas o Abel sempre jogava ele pelo lado do Piquerez, naquela lateral ali. Então você pode ver que lógico, ele fazia essa variação com o Dudu subia e ele descia,
mas grande parte do jogo, da partida, ele ficava naquela região, naquela lateral ali, né? E fazendo, o Piquerez ficava e o Scarpa subia. Então, esse era o esquema tático que o Abel fazia. E da mesma forma do lado direito. Quando jogava, o Marcos Rocha ficava e tinha alguém para apoiar o setor ofensivo do lado direito, a equipe funcionava muito bem. Agora, quando... Era o Veiga, né? Exatamente, antes do problema dele, da lesão ali, né? Quando dependeu do Piquerez fazer... Olha, ó, caiu um pix aí. Não, Quando... Pix, não, é uma pergunta que estão fazendo pra gente aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Mas termina teu raciocínio aí, e aí eu vou mandar para você a mensagem do Silvandro Macedo. Aí, ó, que Não sei se beleza. vai dar para ver aí, ó. Não. Quando o Palmeiras dependeu do Marcos Rocha armar e defender, e do Piquerez armar e defender, na verdade, armar não é a palavra correta, né? Apoiar. O Palmeiras não obteve êxito, não criou jogadas, ainda sofreu com perigo lá na zaga, né? Então, assim, ó, se depender do Piquerez e do Marcos Rocha para poder fazer esse apoio, a gente está com um sério problema. Cara, e o que mais me impressiona também, antes de passar para você a pergunta do Silvandro, o Palmeiras ele é um buraco, cara. Eu acho que o Rony como centroavante, a gente não ficava, ano passado não evidenciava tanto assim, como tá se mostrando, como tá se desenhando esse ano de 2023. Apesar do Endrick ele ser novo, ele não tem o mesmo estilo de jogo do Rony, ele não tem a mesma velocidade do Rony. E muitas vezes eu percebi um buraco também ali no meio de campo do Palmeiras. O Veiga, o Palmeiras sem a bola, eu não enxergava que o Rafael Veiga ele fazia uma recomposição legal. Eu via que ele recompunha assim, ele voltava, mas sempre ali naquele canto, né? Junto com o Dudu e com o Marcos Rocha. E o Palmeiras simplesmente, quando o São Paulo estava ali com a bola, o Palmeiras, ó, a bola é sua, sabe? E aí o Palmeiras ele só ia pressionar no último terço do campo ali, perto da pequena área. Porque ali o Murilo e o Gomes eles empurravam para fora o Caleri e acho que é David, o outro jogador de São Paulo. E aí sim, e aí o Palmeiras ele fazia isso, né, se defendendo em bloco, mas o que me irritou assim era quando o São Paulo saía com a bola, tá? Para resumir, o Rafael pegava a bola e ia bater o tiro de meta, saía com aquela jogada curta. Os zagueiros do São Paulo, os lateral, até mesmo o próprio volante lá, o equatoriano, que é muito bom por sinal, é um jogador aí, por exemplo, não tem as mesmas características do Danilo, mas eu acho que ele casaria ali com o estilo de jogo do Palmeiras, esse volante do São Paulo. E, e eu acho que ficou um buraco ali no meio de campo que o Abel ele precisa rever isso aí. Enfim, a gente pode elencar aqui alguns fatores, como por exemplo a questão, começo de temporada, é o terceiro jogo apenas. Tivemos as baixas aí do Gustavo Scarpa, do Danilo, então o Palmeiras precisa ainda encontrar peças, ainda está se encaixando ali no meio de campo ali. E, pô, cara, tá complicado. Tá complicado de analisar. Enquanto isso aqui, eu estou conversando com o Silvandro Macedo. Tem time que está devendo mais de 1 bi e está contratando. Ou a diretoria traz bons nomes para substituir o Scarpa e o Danilo, ou vai dar ruim. Realmente, eu acho que está mais do que evidenciado aí desde o final do ano passado que o Palmeiras ele precisa de reforços. Acho que já é uma pedra cantada aí por todo mundo desde o começo do ano. Eu falei no episódio passado, né, que o Palmeiras ele tá muito apoiado nas conquistas do Abel, no que o Abel ele consegue
proporcionar ali para o elenco, o respaldo que ele dá para o elenco e torcida, e também está respaldado aí nos últimos títulos. Mas, assim, a diretoria ela precisa entender que está todo mundo vendo, né, que o elenco está enfraquecendo. Tem alguns fatores, né? O Palmeiras, pelo que eu vi aqui, mais da metade desse elenco do Palmeiras aí já tem mais de 100 jogos. É um elenco que está envelhecendo, é um elenco que os outros times já estudam, né, o estilo de jogo. Então, assim, o Abel ele sempre tem que fazer alguma coisa de diferente, igual ele fez hoje. Né, todo mundo acostumado com o Dudu na direita, ele falou, não, vou jogar hoje o Dudu ali para a esquerda. Para ver se ele tinha alguma coisa de diferente, não sei. Né, a gente não entende aí os planos do Abel. Mas vamos lá, Vinícius, eu vou fazer aqui a pergunta para você, do Silvandro. Ele pergunta para você se foi pênalti do Arboleda no Piquerez. Cara, eu preciso rever esse lance aí, cara. Deixa eu ver aqui para me poder te responder. Me dá uma olhada aqui, só um minuto. Tá, então eu já vou respondendo aqui pro Silvandro. Tá. Eu acho que teve sim um toque, mas eu acho também que o Piquerez ele valorizou demais o lance, porque ele já deu um toque meio que caindo, que é o padrão do jogador dentro da área. É que Ele na sofre um verdade, contato. é assim, ó, você pensa comigo, ó. Se fosse um lance que realmente tinha sido pênalti, assim, ao ponto de ser de ficar gravado na minha cabeça, eu ia falar para você, eu teria. Mas eu nem lembro desse lance, para você ter uma noção. Não tô nem lembrando desse lance. Eu lembro Foi um do lance lance, ali. eu lembro do lance que assim, acho que teve uns 2 ou 3 lances que o jogador do Palmeiras chutou e batia na coxa, e depois batia na perna, e batia no braço, só que estava colado. Até respondendo aí o amigo que você já citou você acha que foi pênalti, que tem a ver com essa pergunta do amigo aí, como é que é o nome dele? É o Silvandro Macedo, lá da Bahia. Silvandro Macedo. Um abraço aí, Silvandro. Obrigado aí por estar acompanhando o nosso canal aí. E continua com a gente até o final aí, que tem quentinha para nós aí. Alguns canais aí já divulgaram, né? Eu vi essa notícia do Facincani e alguns outros canais de mídia alternativa. Enfim, vamos lá. Eu tive dando uma olhada aqui no Twitter, dando uma olhada no UOL, né? Apesar que eu não gosto muito do UOL, porque o UOL também tem umas matérias muito tendenciosas ali, não acompanho muito. Mas vi em alguns veículos de comunicação o quê? Que o jogo ele não foi marcado somente por ter sido uma das piores partidas entre Palmeiras e São Paulo, mas sim pela questão do trio de arbitragem. Olha só, eu vou passar aqui para você o que eu vi aqui, viu? O jogo, o primeiro clássico, teve um primeiro tempo. Deixa eu só encaixar aqui, peraí. O primeiro clássico teve um primeiro tempo bastante morno, com esquema que buscava contra-ataques, que foi o que a gente tinha comentado, né? Que o Palmeiras deixou aquele buraco no meio campo ali, e então foi um fator que o São Paulo tentou aproveitar, mas não conseguiu. Mas o que foi predominante hoje no jogo, além dos dois clubes estar fazendo uma partida péssima, que eu acho que na minha visão assim, de muitos anos, foi uma das piores partidas que eu vi de Palmeiras e São Paulo. Esse trio de arbitragem, não é porque que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Henrique, para falar isso, porque assim, ó, a gente vive hoje num mundo que qualquer palavra que você fala, o pessoal vai, igual o Fernando fala muito, né? Eles vão lá, fazem um corte e faz lá uma publicação em cima daquele corte e não pega um contexto, né? Mas porque o trio de arbitragem é um trio feminino, vamos dizer assim, foi uma arbitragem bem ruim, foi uma arbitragem em que não conseguiu manter um tipo de postura em que os jogadores eles
tivessem respeito pela arbitragem, pela comissão de arbitragem ali. Diversos lances, até foi o que eu saí aqui um pouquinho, que você estava comentando sobre um pouco do lance, que o pessoal estava fazendo cera do São Paulo. Cara, por várias vezes o Rafinha caiu no chão e o Rafinha ficava por minutos, cara. Aí ele fazia assim, deitado no chão, fazia assim, e a árbitra ficava assim, tipo, aí chamava o carrinho. Cara, teve o último lance dele, que ele saiu, o carrinho veio para tirar ele. Quando o carrinho entra no campo, a maca entra lá no campo, o que acontece? É para você colocar o jogador em cima da maca no carrinho e tirar. Esse carrinho ficou no campo quase 1 minuto. Ele estava recebendo atendimento médico dentro do campo, com a maca dentro do campo, com o carrinho dentro do campo. É isso que eu falo, falta de autoridade. Naquela hora, não sei se você observou também, na hora que essa parte eu achei um barato, que ela foi na beira do campo ali para pedir auxílio por causa do sistema dela de som ali, de comunicação. Tu viu que a transmissão deu um foco na cara do Dudu? Cara, ele tava transtornado, cara. Ele tava transtornado. Se esse jogo tivesse acontecido logo lá quando ele entrou, que ele era diferente, questão emocional ali, que ele peitou o juiz lá, não sei se você lembra do clássico Palmeiras e Santos. Se fosse naquela época lá, cara, ele tinha tido um infarto dentro do campo. Porque agora, assim, ó, só para finalizar essa análise, como que pode a CBF colocar um trio de arbitragem em que eu, particularmente, nunca ouvi falar? Como que pode colocar um trio de arbitragem em que efetivamente a gente teria certeza? Cara, é um jogo de Paulista, é um jogo de terceira rodada, mas como que coloca um árbitro de peso ali, cara? Coloca um árbitro que resolve. Ela parava o jogo, ela não dava falta direito, dava falta para um lado e dava falta para o outro. Eu não estou falando que ela só fez para um lado, ela fez essas coisas aí para os dois lados. Então, assim, CBF, tomar cuidado aí para escalar também os juízes de uma forma correta. Porque pode, no decorrer do tempo, do ano, da temporada, acabar que lá um Palmeiras e São Paulo, lá na frente, que vai decidir um campeonato, eles vêm com esse papinho de, vamos fazer um teste aí no trio de arbitragem. As mulheres ali, elas foram bem, eu não me recordo o nome da árbitra, não sei se você sabe ali, mas vamos colocar ela lá que ela apitou bem o Paulista. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A CBF, ela gosta de inventar, né, de fazer testes em fases assim que... E outra, né, o esporte hoje tudo é dinheiro, né, Henrique? A gente sabe que hoje deu 40 mil torcedores, quase 2,5 milhões de renda para o Palmeiras, né, que entrou para o cofre ali, para mais uma vez a Leila falar assim, o Palmeiras não tem dinheiro, pessoal. Não é, o Palmeiras não tem dinheiro, não contrata porque não tem dinheiro. Então vamos ver como é que vai ser aí essa questão também da CBF nessas escalações que eles fazem aí de árbitros. Boa. Bom, então vamos lá. A juíza é a Edna, tá? Eu já acompanho, se eu não me engano, a Edna eu sei que a Bandeirinha eu tenho certeza. Elas participaram da Copa do Mundo no Catar. A Bandeirinha eu tenho certeza, a juíza eu não sei. Mas eu também acho que ela. Não, acho que árbitro mesmo brasileiro foi o Klaus e eu esqueci o nome do outro lá que parece o Denilson. Eu sei qual é, que foi que apitou França e. França e. Não, acho que França e Argentina não. Mas ele apitou um jogo da. Acho que foi França e Inglaterra. França e Inglaterra. França e Inglaterra. Então. Foi ele, o Klaus e a bandeirinha. Ela é boa, ok. Tanto é que o gol do Rony, que deu impedimento, ela fez certinho, né? No replay você consegue acompanhar na imagem que ela tá certinho ali na linha. E aí o lance ele entrou numa velocidade, né? Porque o lance ele seguiu. Ela acompanhou certinho e ela conseguiu achar o Rony impedido. Então, assim, para a bandeirinha,
Nota 10. Para a Edna, assim, eu acho que ela já apitou outros jogos, mas eu acho que o padrão brasileiro é esse mesmo, tá, Vinícius? Eu não vejo muita diferença, não. Talvez se tivesse perdido, esses lances aqui que o Silvandro falou, faria algum sentido para a gente vir aqui debater e falar assim, olha, a atuação do Palmeiras ela foi muito abaixo, mas também fomos prejudicados aí pela arbitragem. Mas como acabou saindo 0-0, a arbitragem, o padrão é esse mesmo. É falta que eles invertem. Ela mesma, você falou, né, na hora que ela estava arrumando aqui o microfonezinho dela, igual eu tô arrumando o meu aqui, só ali, acho que ela ficou uns 3, 4 minutos. Teve, teve o carrinho de maca para atender o Rafinha por 2 vezes. Teve o Ferrarese que se machucou. Teve a cera do goleiro. E ela acabou aí dando 9 minutos, que a gente sabe que não era 9 minutos. Mas no fim também das contas foi bom, né? Só esses 9. Porque aí o São Paulo também ali no final ali já começou a dar aquela assustada lá, aquelas espetadas, porque é um time morto. O time de São Paulo, quando vem jogar no Allianz Parque, os caras é morto. Aí você não dá nada, de repente os caras vai lá e dá uma espetada. Tá? E só para finalizar aí a minha pincelada, Palmeiras então foi mais de 40 mil e pouquinho, e uma renda aí de 2 milhões e 300 mil reais aí. É muito dinheiro, né, cara? Já pago a parcela do Piquerez, né? Não paga porque é dólar, né? Mas já ajuda, né? Não, é outra coisa também que a gente vai bater um papo sobre isso aí num próximo episódio aí do nosso resenha Alviverde. Só para finalizar esse assunto aí da Edna Alves, a partida ficou. Isso aqui é uma notícia, tá? Isso aqui não sou eu que tô falando. É uma página esportiva que falou aqui, ó. A partida ficou marcada pela atuação da arbitragem, principalmente do lado palmeirense. Teve um gol bem anulado no início do segundo tempo. Minutos depois, Piquerez caiu na área. Aí esse lance que o nosso amigo aí falou. Piquerez caiu na área após receber um toque de Arboleda, mas a cabine do VAR nem recomendou a revisão do lance pela árbitra Edna Alves. Na verdade, Vinícius, eles até sim recomendaram que ela esperasse. E aí, a recomendação, até porque a gente reclama bastante que o VAR aqui no Brasil ele não funciona, porque ele demora muito, então a recomendação hoje é o quê? Vamos analisar, dar uma segurada aí na reposição do jogo, e se houver a necessidade, nós vamos chamar você para verificar lá no VAR. Então, sim, assim, ó, eu não sei por onde você assistiu, tá? Eu vi pelo Sport TV. Pelo Sport TV não, desculpa, pelo Premiere. Eu vi também pelo... na verdade, eu vi, acho que foi pelo... Era o Milton Leite? Milton Leite, então você assistiu pelo Premiere. Ali eles mostraram, né, que ela apontava para o ouvido e falava assim para o jogador, ó, calma, eles estão traçando, ó, calma, eles estão vendo aqui, igual o lance do Piquerez. Mas eu realmente, é o que eu falo, cara, eu sou palmeirense. Se eu pudesse apitar ali o pênalti, eu apitaria. Mas, sincero e honestamente falando, eu acho que o Piquerez ele valorizou muito o lance. Talvez se ele não tivesse se jogado, né, e o cara tivesse pisado ali, eu também não entendo por que os caras tanto se jogam. Eu não sei se você ficar parado, você pode ter uma lesão mais grave, ou se realmente os caras querem valorizar, ou, sei lá, cair, vai amortecer a queda, ou talvez a lesão possa ser menor. Sinceramente, eu não sei. Então, acho que muitos pênaltis eles existem, mas pelos jogadores valorizarem demais, os juízes acabam não marcando. Eu acho que é um pouco de valorizar, né? Se ele não tivesse rolado aí desse jeito que tu comentou aí, que você retratou, pode ter certeza que a veracidade aí do lance poderia ser checada, né? Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui, o Henrique, tomar a liberdade aí para poder passar para um outro assunto, porque Palmeiras e São Paulo, infelizmente, ficou para... Tá vendo aí? O quê? Só vê aí, ó, pera aí. Aí você já pode continuar. Deixa eu ver. Dá uma informaçãozinha aí.
Ah lá. O Santos já tá tomando um golzinho. Piau. Piau, já tá. E o Santos tá lá na zona de rebaixamento já do Paulista, hein? Mais uma Tá vez, uma né? posição na frente. Terceiro ano seguido. O Santos também que não se cuida porque tá perigando. Vamos lá. Deixa eu comentar uma coisa. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Aqui a gente está fazendo um teste, tá, pessoal? Lógico, a gente já fez alguns testes aqui, mas deixa eu só ver se eu consigo transmitir essa imagem. Não é imagem, mas é uma notícia, e essa notícia vai ser a que a gente vai entrar agora aí para debater. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês aí. Ficou aí tudo. Tá dando para ver aí? Opa, perfeito. Ó, Palmeiras vence Goiás com gol contra e é primeiro finalista da Copinha. Veja os gols. Então, o que acontece, pessoal? Palmeiras, mais uma vez, chegou... Deixa eu parar aqui, ó, compartilhamento. Vamos lá. Palmeiras, mais uma vez, chegou aí à final da Copinha, né? Segunda vez seguida. Eu creio que o Palmeiras deveria ter tratado essa Copinha com mais vontade, ter tratado essa Copinha com mais... valorizar mais ela. Você pode observar que dos 3 últimos anos que o Palmeiras deu mais atenção, deu mais importância, a gente chegou bem nas 3 últimas edições da Copinha. A penúltima agora a gente foi campeão, e essa agora a gente já está finalista, e na minha visão, não estou menosprezando o adversário que vai vir, né? Porque os que estão do lado de lá também têm capacidade, chegaram ali porque merecem, porém, o Palmeiras está muito forte, cara, tá muito forte. Aquele menino que bateu o pênalti, o Kevin, cara, tu viu o lance ou não? Do pênalti? Chegou a ver o lance do pênalti ou não? Qual o pênalti? Ó, que foi um gol foi contra, né? Um gol contra, e o outro gol foi de pênalti. Deixa eu ver se é isso. Não. Ó, o batedor oficial de pênalti do Palmeiras é o Juan Ribeiro. Ele não fez gol. E quem fez o golaço foi o Kevin. Foi de fora Não, da área. não, eu tô confundindo com o jogo que foi contra o Floresta lá. Que o goleiro Ah, falou sim, assim: contra o Floresta é o Juan. tipo, bate em mim, bate, tipo assim, ó, olha pra mim, cara, e ele bateu o pênalti, assim, bem de boa, suave, e Mas você sabe por que, que o goleiro ele fez isso, Vinícius? por quê? O menino é brabo nos pênaltis, hein? Só nessa copinha ele pegou 4. Então Se a ele, gente for parar para pensar que a copinha é um campeonato de tiro curto, você pegar 4 pênaltis é um menino aí que eu acho que do Floresta que se valorizou e talvez ele já nem fique mais no Floresta. Mas a esse gente time, sabe que nos dias de hoje os goleiros fazem isso mesmo, né? Você vê o Emiliano Martinez lá da Argentina lá, ele desestabilizou o time todinho da França na hora dos pênaltis. esse cara foi diferenciado. Foi. Mas fala aí o que você estava comentando do jogo, né? Dos gols. Não, cara, é assim, ó, o que que eu tiro como conclusão do Palmeiras mais uma vez chegando a uma final, né? Eu vou sair aqui para me poder olhar aqui certinho para poder falar para vocês. A minha visão é a seguinte: o Endrick veio ali na copinha, fez gol, participou, o Garcia, né? E todos os outros meninos ali que subiram, enfim, todos eles, né? Então foi uma leva vitoriosa, que venceram todos os campeonatos que disputaram, né? Mas a tendência é que continue vindo mais gerações de jogadores de qualidade, como é o Endrick. Esse Kevin, o gol que o Kevin fez, cara, pô, esse gol é gol de craque, ele bateu com consciência. E É gol teve de profissional, né? gol de profissional, cara.
E esse lance daquele jogador ali também, que me foge o nome, porque eu sou péssimo para nome, pessoal. Eu até peço desculpa aí que para nome eu sou péssimo. Mas que ele arrancou lá da defesa, foi driblando todo mundo, com consciência também, entrou no meio da zaga, bateu, só que ele bateu meio mascado, o goleiro pegou e a bola saiu ali. Não sei se você lembra O desse. Estevão, o 7, o Exatamente. Messinho. Esse é um outro também que tá. Olha só para você ver a burrada. Cara, olha, meu Deus. A burrada que a Leila ia fazer. Ela ia vender o Hendrick e o Estevão junto, os dois, por preço de banana. Né? Preço de banana porque esse moleque ele tem tudo para ser vendido por mais dinheiro do que o Hendrick. Eu acho que ele tem mais futebol do que o Hendrick, mas na verdade aí eu já tiro o chapéu para Leila, aí eu vou discordar um pouquinho porque ela não quis, né? Ela não quis, porque na verdade assim, qual foi a oferta do PSG? Era muito mais do que esses 60 milhões aí que o Palmeiras vai receber do Hendrick, que não é 40, não é 60 milhões, né? Até porque se a gente for fazer um comparativo de que tem metas esportivas para que ele possa alcançar, tanto no Palmeiras quanto quando ele for jogar no Real Madrid, por esses 3 jogos, pode ser de coisa nossa de palmeirense, de criticar, de já ficar com uma pulga atrás da orelha, mas ele não vai. Por exemplo, ele tem que ser artilheiro de campeonatos aqui no Palmeiras, que é uma das metas. Ele tem que ser convocado para a seleção, seja de base profissional, e atingir certo X de jogos para bater outra meta. Ele tem que ser considerado o Golden Boy lá fora, né? Não sei se é esse ainda o nome que eles usam, mas tem que ser considerado aí o garoto revelação lá fora para bater a meta. Então, assim, é que também tem uma matéria que me chamou um pouco a atenção numa entrevista do Hendrick, quando ele fala assim: o Palmeiras respeitou a minha vontade. É. Às vezes o Palmeiras nem queria negociar ele nesse momento ou por esses valores, mas aí entra também muita questão do jogador. Um menino de 16 anos que até um ano atrás o pai trabalhava na limpeza do Palmeiras. De repente a vida do menino se transforma de tal forma, começa a aparecer aí rios de dinheiro, a possibilidade de você jogar em um dos maiores clubes. Eu acho que o Real Madrid ele é o segundo maior clube do mundo, ele só fica atrás do Palmeiras. Então, assim, ele já joga no maior do mundo e ainda tem a proposta de jogar no Real Madrid, que é o segundo maior do mundo. Eu acho que isso mexe com o jogador, né? É uma cultura diferente, você vai para um país diferente, um país, sei lá, que tem mais segurança do que aqui, e tem todo esse envolvimento que eu já falei, né? Veio do nada e de repente tem tudo. Então, acho que o Palmeiras talvez não venderia o Hendrick. Eu penso assim. E voltando um pouquinho esse time da Copinha que você falou, o legal é que assim, todos os times, eles, não sei se você sabe, mas a Copinha ela é sub-20. Sim. São os jogadores que estão para estourar a idade de base, e aí já tem que ser, ou vira profissional ou não vira. E o Palmeiras, se eu não me engano, ele está jogando com 2 categorias a menos, acho que é sub-18, algo nesse sentido. E o Estevão, ele é um outro caso à parte, assim como o Luiz Guilherme, que foi para a seleção. O Estevão tem 15. E olha o que você comentou. Olha os lances dele ontem. Então, assim, o Palmeiras, se ele tiver cabeça, se o staff desses meninos, a família desses meninos aí tiverem consciência e forem gratos por tudo que o Palmeiras fez, o Palmeiras sim tem tudo aí para ter pelo menos aí mais 2, 3 anos aí de hegemonia aí na base. Isso aí. Você já sabe quem que vai jogar contra o Palmeiras na final? Vai ser no Allianz o jogo. Já sabe quem foi? Não vi ainda. Então, é o América Mineiro, tá? O América eliminou o Santos na Vila hoje, 2-0. Então, mas vai ser uma final alviverde aí também, né? Já disputamos contra o Goiás a semi e agora é contra o América Mineiro. O verde é a cor da inveja. Da inveja. É isso mesmo. Tá show de bola, Henrique. Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui uma prévia aí do que vai ser a notícia que eu falei que eu ia mostrar.
Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, mais uma vez. Bom, vamos deixar, depois eu tento aqui de novo, não consegui agora. Então, qual seria o próximo assunto ali que a gente tinha visto mesmo, para a gente debater ali? Então, já falamos no empate, né? Do Choque Rei, a escalação, falamos da arbitragem, falamos da copinha, um pouquinho da copinha, né? Não entramos tanto em detalhes assim, mas analisamos mais ali os destaques do time e as possíveis promoções aí que pode, no futuro, não tão muito longe aí, o Palmeiras efetivar aí para o profissional. Eu acho que para finalizar o programa de hoje, ficou de você soltar a bomba aí, né? Quem é o jogador que o Palmeiras está comprando, está negociando. Parece que tem um craque aí que está sendo vendido aí por alguns milhões. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá, vamos passar para vocês a notícia aí para finalizar, que essa aí é bomba, hein? Essa é bomba. Vai ter muito palmeirense chorando. É um grande centroavante do Palmeiras aí. O cara marcou a época que jogou no Palmeiras, né? O cara marcou. Evair? O cara é nível Evair, cara. É nível Evair. Eu vou colocar no meu celular aqui para mostrar para vocês a foto desse centroavante aí que marcou sua época no Palmeiras. Se eu não me engano, hoje eu nem sei onde ele tá jogando, para você ter uma noção. Ele jogou depois do Palmeiras, ele foi pro Furacão, e agora não sei se ele continua lá ainda ou já foi negociado com outro clube de novo. Mas o jogador que eu tô falando é esse cara aqui, ó. Vê se vai pegar aí. Olha lá. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Então, é um jogador de 23, só te cortando rapidinho, é um jogador de 23 milhões que fez um gol pelo Palmeiras e não conseguiu jogar uma temporada inteira. Foi pro Furacão, se não me engano, acho que também não deve ter feito nenhum gol lá. E depois do Furacão ele também jogou no Red Bull ano passado. Inclusive foi ele quem quebrou o Arana, o gambá do Arana. Foi ele quem quebrou e tirou o cara da Copa. Ele deu uma entrada lá no cara lá, ele viu a bolinha do joelho do Arana, pensou que era a bola e acabou com o cara. A gente brinca assim, mas ele destruiu um sonho aí de um cara que ia pra Copa. E era um cara que tinha um baita de um Pô, o Arana eu gosto muito dele como lateral, cara. Talvez se o Arana tivesse ali, tinha mudado alguma coisa naquele jogo que a gente foi eliminado, né? Porque o Danilo foi improvisado no lado esquerdo, que eu achei um absurdo. Mas vamos falar da notícia aí, né? Só passando pro pessoal aí, ó. Carlos Eduardo recebeu aí uma proposta do Estoril de Portugal. Ele negocia a contratação de Carlos Eduardo do Palmeiras. As conversas estão em andamento para a transferência do atacante de 26 anos. O jogador tem contrato até dezembro desse ano. Lembrando, se ele tem contrato até dezembro deste ano, o Palmeiras, o Barros, a Leila precisa fazer de tudo para negociar esse cara. Talvez seja por isso que começa a ventilar as negociações com o nome dele, porque senão é mais um Scarpa que sai. Porém, obviamente que para mim pode sair até de graça, né? Não pode não, pô. Ele é herança maldita da Crefisa, cara. Precisa qualquer dinheiro aí que o Palmeiras conseguir. Eu espero que o Palmeiras tenha sido inteligente e pelo menos esses empréstimos que foram feitos ao Bragantino, ao próprio Atlético Paranaense, esse dinheiro ele tenha não sido usado aí para pagar, sei lá, outras despesas do clube, mas que eles tenham ali falado, ó, Crefisa, tá aqui, é um jogador que não deu certo, é muito provável que a gente não vai ter o retorno financeiro para poder te pagar 100% do que vocês ajudaram, mas já tá aqui, pega isso, né? Uma pena, cara, um craque de bola. Não. Quando surgiu no Goiás, falava-se muito em Manchester City, Bayern de Munique, Juventus. Ele acabou indo para o Pirâmides do Egito, jogou lá com o Keno. E aí o Palmeiras falou, não,
Você é doido? Um cara desse no Egito? Não, vamos trazer ele. A Ó, única coisa boa que ele fez aí foi um gol contra o São Paulo, né? Não sei se você lembra no Pacaembu. lembro. Chute na gaveta. Foi um jogo horrível também. Eu lembro certinho desse jogo. Era um jogo Mais um, né? tipo hoje, mesma situação. E ele foi lá e fez o gol. Foi a única coisa que ele fez. Olha só, vou dar a estatística dele aqui, ó, no Bragantino, tá? No Bragantino. Que é o atual clube, né? Atual clube dele, ó. Não, ele já não tá mais. Era até ano passado. O Bragantino já devolveu ele. Pro Não sei se Atlético, ele né? tá treinando. Não. O Atlético, ele jogou em 2021. Sim. 2022, aí o Atlético não que... Na verdade, assim, ó, que eu lembro... Olha o empréstimo que o Palmeiras fez pro Atlético Paranaense. Ó, nós vamos te emprestar o Carlos Eduardo por 3 anos. Sim. Esse era o empréstimo, 3 anos. Não era um, era 3. Aí ele não se deu bem lá, os caras falaram, não, ó, Palmeiras, pega ele aqui porque ele não tá dando, não. Não tá conseguindo entender o raciocínio dele jogando bola, não. E aí ele foi pro Bragantino. Né? Quem sabe o Bragantino dava asas para ele ali e ele conseguia fazer alguma coisa de diferente. Não fez. E aí, final do ano passado, acabou o contrato e agora ele tá no Palmeiras, ou sei lá onde ele tá. Ó, Carlos Eduardo, na época do Goiás, 2018. Brasileirão da Série B, 2017, ele fez 37 partidas e 9 gols. 5 Boa. cartão amarelo, né? 5 amarelo. Copa do Brasil, fez um gol, fez depois no Goiano fez 5, que também joga lá com aqueles times maravilhosos lá. E pelo Paranaense, ele fez em 2020, ele fez um gol, em 22 ele não fez, em 21 ele não fez. Em 20, Série A, ele fez 4 assistências, um gol. Copa do Brasil, ele não fez nenhum gol. Sul-Americana, um gol. Libertadores, nenhum gol. E torneio de verão, nenhum gol. Quer dizer, um centroavante que não faz gol, né? Então, assim, para finalizar essa resenha de hoje aí, que foi produtiva, a gente conseguiu desenvolver o nosso raciocínio. O Palmeiras está se livrando de mais um bagre, né? E mais uma vez, estão esperando os camarão, estão esperando os medalhão aí, igual o Abel falou, né? E vamos ver qual vai ser as cenas do próximo capítulo. Os próximos capítulos aí a gente vai falar de contratação, mas vamos deixar para o próximo, senão vai ficar muito longo. Beleza, pessoal? Eu vou me despedir aqui. Vou deixar para o Henrique fazer o encerramento. Eu já vou me despedir. Até se ele quiser... Você quer colocar alguma coisa, Henrique, antes de finalizar ou não? O Hector Plasma mandou aqui para mim a informação de que na coletiva do Abel Ferreira aí, teve aí uma cutucada na diretoria. Eu acho que o Abel já tá ficando aí de saco cheio, tá? Eu também, a gente sabe que a gente precisa já encerrar o programa de hoje. Talvez a gente aborde esse tema aí numa próxima live. Vamos ver aí se a gente consegue se reunir aí num pré-jogo antes do jogo do Palmeiras e Ituano. E também antes daí falar um pouquinho qual a perspectiva e a projeção aí para Palmeiras e Flamengo. Isso. Mas só o meu destaque final, abre aspas para o Abel. Nosso clube tem uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, mas nunca reclama publicamente, só por e-mail. Se é da arbitragem, vai por e-mail. Não pode ser, basta. Treinador treina, jogador joga e direção tem que dirigir. Dirigir é se posicionar. Então tá aí, fecha aspas o que o Abel Ferreira falou na coletiva. Cara, eu só sem se estender, também acho que não é de tudo ruim assim a arbitragem hoje. Como eu falei, talvez se o Palmeiras tivesse perdido o jogo, nós poderíamos sim ter falado que teve uma interferência da arbitragem, mas não vejo isso não. Acho que o Palmeiras ele precisa melhorar seu jogo coletivo. Tem alguns jogadores ali que precisam se encaixar. E a torcida até gritou no final do jogo, queremos jogador.
Então também já foi aí mais Importante. uma cobrança aí para a Leila. Eles gritaram, queremos jogador. Então, cara, é isso. Boa noite aí para vocês também. Muito obrigado. Não se esqueça, tá bom? Ó, canal Caverna do Verdão é o meu. E o canal Palmeirense com Emoção aí é o do Vinícius. Se inscreve lá para fortalecer. É nóis. Tamo junto. O Henrique tá emocionado ali, ó, com a fala do Abel. Ele falou Não, tô nada. palmeirense com emoção. Palmeirense. Treinador com opinião. Não, falei palmeirense com opinião, pô. Ah, você falou com emoção, tá gravado aí. Vixe, então tá bom. Vou me retratar aqui, é palmeirense com opinião. Segue lá o Vinícius lá. Segue aí o Henrique também no canal. Canal aí que estamos crescendo junto aí, né? E tem tudo para a gente poder trazer todas as notícias aí para quem não tem acesso, para quem não tem muito tempo. A gente vai começar a lançar algumas coisas aí mais rápidas de se ver também, porque tem gente que não tem muita paciência, né? Mas esse episódio aqui vai ficar gravado. Você pode assistir, pode adiantar, pode voltar. Tá, pessoal? Um grande abraço. Agradeço aí ao Henrique também pela oportunidade de estar gravando com ele aí. E tamo junto. Próximo episódio aí essa semana, antes do jogo contra o Flamengo na Supercopa. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto e valeu!